Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero André Rodrigues. Sou da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Aurora. Meu pastor é Davi Ferreira de Souza. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está inclusa no livro de Salmos, capítulo de número 51, versículo de número 3, que diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Meus amados, o único problema, ou seja, o maior de todos os problemas do homem é o pecado. E pior ainda é o fato do homem não conseguir reconhecer que é um pecador. Esse é o maior problema do homem. Aqui nós vemos nesse salmo o rei Davi reconhecendo que ele era pecador. Quando o homem consegue reconhecer isso, as coisas mudam de situação. Davi ele havia pecado contra o seu soldado, porque ele havia adulterado com a mulher desse soldado. E como ele não queria que o soldado descobrisse, então ele mandou matar esse soldado. Ou seja, ele cometeu um pecado de adultério e depois um pecado de homicídio. E quando ele é visitado por um profeta, o profeta faz ele reconhecer o seu pecado, e aqui nesse salmo ele está pedindo perdão ao Deus da glória. Por quê? Porque todo pecado que nós cometemos é contra o nosso Criador, é contra o nosso Deus. O pecado ele ofende o nosso Deus de uma maneira que nós não podemos imaginar. Por quê? Porque nós somos pecadores. O homem ele não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele já nasce pecador. Ele é herdeiro do pecado de Adão. Então, peca automaticamente. O pecado de Adão infundiu, derramou, despejou na memória humana as trevas. Foi como se apagasse um interruptor e o homem não conseguisse mais enxergar o pecado. Não tem mais sensibilidade para discernir o pecado. A sua consciência, nossa memória, ela pode saber que estamos errados, mas ela não é confiável, porque ela não pode sentir o pecado antes de nós cometermos. Ou seja, nós só vamos tomar conhecimento do pecado depois que nós cometemos ele. Então, já é tarde demais. Porém, Deus, ele tem uma solução para isso. Deus não criou o homem para que o homem fosse fazer o que ele bem quer. Deus criou o homem com propósitos. Quando nós nascemos, quando nós viemos para esse mundo, nós já encontramos o mundo pronto. E quando nós morrermos, o mundo vai continuar também pronto, da mesma forma com que Deus criou. Então, o mundo não foi criado para nós, para os nossos desejos, para os nossos propósitos, para os nossos desígnios, para a nossa vontade. O mundo foi criado para Deus, para os seus propósitos, para os seus desígnios e para a sua vontade. O objetivo de Deus é entregar esse mundo nas mãos de Cristo, o seu Filho, para convergir nele todas as coisas, para que ele seja o rei, o príncipe, para ele reinar absoluto entre o homem. O pecado entrou no mundo e danificou a memória humana, mas Deus não desistiu dos seus planos, Deus não desistiu dos seus projetos. Ele fez você e eu a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós fôssemos refletores de Deus aqui na terra. Nós perdemos essa imagem com a entrada do pecado
e não podemos mais refletir a imagem de Deus estando em pecado. Então Deus, ele é justiça pura. Ele entregou a lei a Moisés para que o homem viesse cumprir a lei no intuito de se aproximar dele. Sendo que na sua sabedoria ele sabia que o homem jamais poderia conseguir cumprir os códigos da lei estando em trevas da forma que está. Então o objetivo dele é que nós venhamos reconhecer o nosso estado através da lei. No capítulo 3, versículo 20 da carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma, está escrito que através da lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, a lei é única e exclusivamente efetiva para nos fazer descobrir que somos pecador e nos voltar para Deus. A lei diz: não adulterarás. Quem de nós pode dizer que nunca adulterou? A lei diz: não matarás. Quem de nós pode dizer que nunca matou? A lei diz: não cobiçarás nada do seu próximo. Qual de nós pode dizer que nunca cobiçou nada do seu próximo? Aliás, a espinha dorsal do pecado é a cobiça, porque se uma pessoa que rouba você não cobiçasse o objeto pela qual ela quer roubar, então não teria roubo, porque não teve cobiça. Se um homem ou uma mulher quer adulterar e elas não cobiçassem, então elas não adulterariam porque não houve a cobiça. Ou seja, antes de ser cometido o pecado, há geralmente uma cobiça. Então ele diz: não cobiçará. E qual de nós nunca cobiçou nada de ninguém? Qual de nós nunca cobiçou o emprego de alguém, o carro de alguém, o dinheiro de alguém, a família de alguém, o casamento de alguém? As pessoas cobiçam. Então, Deus ele quis provar através da lei que nós podemos pensar que não temos nada com o pecado de Adão, como muitos dizem. Dizem, mas Adão viveu há tantos anos atrás e eu vivo hoje no século 21. O que eu tenho com o pecado de Adão? Eu não tenho nada. Tudo bem, você pode até não ter nada com o pecado de Adão, mas olha para você. As raízes do pecado de Adão ainda fazem efeito em você. Você está grudado nas raízes de Adão. Então, o objetivo do Evangelho é fazer você olhar para você mesmo, ver que você é um pecador e voltar-se para Deus. Então, tem como você fazer isso. E eu digo para você que aonde você está, mesmo antes que os seus pés saia do chão de onde você está pisando, você pode ter comunhão com Deus novamente, para que a graça de Deus te alcance e te dê forças para viver para Deus aqui na terra. Sabe como que pode ser isso? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, pagou um preço pelo seu perdão, para que a ira de Deus não te destruísse. E através desse perdão você pode reconciliar-se novamente com Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Se você pretende passar uma eternidade com Deus, a eternidade é para sempre. Imagine você uma eternidade, toda a eternidade fora da presença favorável de Deus. Vai ser o fim para você. Você vai viver eternamente atormentado. Então, o objetivo desse canal é trazer para você que essa vida, ela não é a única coisa que você tem. Nós vivemos daqui no mundo e todos morremos. Existe apenas uma vida e depois disso o juízo final. Depois disso a eternidade. Então, se você quer viver uma eternidade com Deus, corra para Jesus nesse momento e aceite-o como seu Salvador. Assim, nós queremos que vocês deixem seus comentários a respeito disso, que vocês curtam
o nosso canal, que vocês compartilhem com seus amigos, deixe seus comentários e nós vamos falar futuramente sobre esse assunto mais e mais, e queremos enriquecer esse assunto, e queremos que vocês também nos ajudem a enriquecer esse assunto para a glória do nome de Jesus. Fique com Deus, porque vida com Deus é vida de vitória. Até lá.